Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Culto online. E nós estamos aí na nossa série Campeões. Eu penso, meus irmãos, estava pensando essa semana, a nossa série se chama Campeões, mas ela deveria se chamar, na verdade, Campeões de Deus. Nós estamos estudando a vida de homens que foram verdadeiros vencedores, porque Deus lhes auxiliou, porque foram sócios de Deus na caminhada dessa vida. E aí foram vencedores nas mais diversas áreas de suas vidas. E nós também desejamos vencer, não é verdade? Quem quer ser derrotado aí diz amém. Amém não. Sai para lá. Tá amarrado, né? Nós queremos vencer, queremos ser campeões, principalmente nos assuntos espirituais. Hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13 e também no capítulo 14. E eu vou falar com você um pouquinho sobre dois homens extraordinários, não é? Você sabe que o meu personagem favorito da Bíblia é Moisés, mas calma aí, não vou falar sobre ele não. Mas vou falar sobre Josué e Calebe, parceiros de Moisés, homens de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, né? Guerreiros, vencedores, campeões de Deus. Josué e Calebe, campeões da perseverança. Amém? Josué e Calebe foram campeões da perseverança. Mas antes vamos orar? Vamos colocar a palavra diante do Senhor, que o Espírito Santo fale aqui nesse momento, e não o pastor, mas que o Espírito Santo, ele ministre ao seu coração, que ele toque naquilo que você tanto precisa ouvir, que ele fale mesmo ao seu espírito, né, e não apenas aos seus ouvidos, que você saia aqui dessa reflexão fortalecido, preenchido por aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor, palavra que está diante de nós. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento, que não seja aqui o Fabrício falando, mas que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito poderoso e santo do Senhor, esteja ministrando aos nossos corações aqui nesse momento. Perdoa, portanto, os pecados daquele que fala, perdoe os pecados daqueles que ouvem, e que o Senhor esteja ministrando a nós. Que haja santidade para podermos compreender plenamente a sua palavra. Que haja uma semente lançada em nossos corações, essa semente germine, ó Pai, e nos fortaleça. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Josué e Calebe, campeões da perseverança, meus irmãos. Números capítulo 13, versículos 1 e 2 e número 14, versículos 1 a 11. Vamos lá? Abriu aí? Números capítulo 13. Você está com a sua Bíblia aí? Culto online é culto. Pegue sua Bíblia e me acompanhe. Números capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Meus irmãos, o povo saiu do Egito. Deus tirou o povo com poder daquela escravidão no Egito, não é? Eles ficaram lá muito tempo ali no Egito como escravos. E aí Deus envia Moisés como libertador. Você conhece a história, né? A ministração não é sobre Moisés. Mas agora eles saem, aquele milagre, né? Acontece aquele milagre do Mar Vermelho. Eles vão lá, saindo ali pelo meio do deserto, pelo meio do rio, né? Pelo meio do mar. E eles chegam ao deserto, aliás, né? E aí eles andam um pouco e chegam diante de Canaã. Chegam diante da terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra onde eles seriam livres,
a terra onde eles seriam abençoados, a terra onde eles seriam prósperos. Quem não quer isso? Deus prometeu e Deus os levou até aquele lugar. E aqui no versículo de número 1, no versículo de número 2 de Números 13, Moisés ele precisa conquistar Canaã. Esse era o mandamento de Deus. Deus daria a terra da promessa, mas eles teriam que lutar, teriam que conquistar. E aí Moisés tem uma ideia, ele vai enviar 12 espiões. Você já assistiu o filme de espião? É exatamente isso que está acontecendo aqui, né? 12 James Bonds, né? Para que eles entrassem ali naquela cidade e eles conhecessem a terra, fizessem um mapa, né, daquela terra para saber como que eles invadiriam ali aquele lugar. E aí 12 espiões são enviados ali, entre eles Josué e Caleb. Números 14, agora do 1 até o 11. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Por quê? Eles entraram ali na terra, a terra era muito boa, a terra era muito próspera. Eles viram lá leite, mel, eles viram muitas uvas, as uvas eram enormes. Mas eles viram que a terra era boa, mas eles sabiam que a terra era habitada, que eles deveriam conquistar, mas eles não sabiam que eram gigantes que viviam ali. Eram gigantes, eles ficaram apavorados com o povo daquela terra, o povo que eles deveriam vencer na guerra. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite com aquilo que eles viram. Versículo 2, Números 14, me acompanha aí. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada? O povo começa a questionar Moisés, começa a questionar Arão, começa a questionar Deus. Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Ou seja, vamos nos livrar de Moisés, vamos nos livrar de Arão, vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Presta muita atenção no versículo 6, é aqui que os nossos campeões se destacam. Campeões pensam sempre na contramão da maioria, né? Quando a maioria bola murcha, os campeões que seguram as bolas cheias. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, né? Os espiões Josué e Caleb, rasgaram suas vestes. Rasgar as roupas era um símbolo de tristeza ou de indignação. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Olha que fé. E nos dará terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha a advertência de Josué e Caleb para aquela gente. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não com eles. Não os temais. Josué e Caleb está dizendo para aquela gente, para o povo de Israel: ali há gigantes, mas Deus não está mais com eles. Eles pecaram tanto, são tão idólatras, são tão prostitutos, que Deus os abandonou em seus pecados e agora essa terra vai ser nossa. Deus diz que tirará essa terra deles e dará para nós. Vamos enfrentar esses gigantes. Se o Senhor se agradar de nós, vamos conquistar essa terra. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles queriam matar Josué e Caleb, porque Josué e Caleb tinham fé. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? O Senhor começou a perder a linha com essa galera. E até quando não crerá em mim?
Deus já tinha feito muitos milagres, ele tinha acabado de abrir o Mar Vermelho para essa gente, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Meus irmãos, quando nós temos um espírito de fé, Deus ele nos ajuda a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Os 12 espiões, eles retornaram da exploração ali em Canaã, as notícias não eram boas, não é? Ali haviam gigantes, ali haviam homens difíceis de se enfrentar em uma batalha. Porém, eles disseram aqui em Números 13 e também em Números 14, tem bom ânimo, né? Tenha bom ânimo. Se o Senhor estiver conosco, ele vai nos dar essa terra. Moisés também diz a esse povo, a esses espiões, antes deles irem para Canaã, tenham bom ânimo, tragam um pouco do fruto dessa terra. E aí, meus irmãos, os espiões, eles foram a Canaã, eles viram os gigantes, mas eles também viram os frutos da terra. A terra era maravilhosa. Eles trouxeram um cacho de uva tão grande, tão pesado, que 2 homens tiveram que levar o cacho, entre eles. De tão pesado que era, 2 homens para carregar um cacho de uva. Fomos à terra a que nos enviaste. É verdadeiramente terra que derrama leite e mel. Esse é o seu fruto. Imagina só, você gosta de uva? Meus irmãos, eu sou apaixonado por uva. Gosto muito de uva. Imagina uvas gigantes. Imagina aqueles homens entrando no arraial dos hebreus, voltando ali para o povo de Deus, com aquele cacho de uva gigante, aquelas uvonas enormes, aquele cacho pesado. E aí, meus irmãos, o povo de Deus ansioso, se reunindo ao redor deles. Todo mundo queria ter parte nesse fruto. Entretanto, meus irmãos, não era apenas os frutos que eram grandes. Os gigantes também, naturalmente, ou melhor, os habitantes de Canaã também eram grandes, eram gigantes. As promessas de Deus eram enormes, eram superabundantes. Porém, para o povo de Deus tomar posse daquela promessa, eles teriam que lutar. E os adversários eram assustadores. Os adversários eram de desanimar. Todo o povo desanimou de tomar posse da promessa do Senhor. Mas Josué e Caleb confiaram no Senhor. Só que o povo teve medo. Josué e Caleb queriam enfrentar aqueles adversários, queriam tomar posse daquela promessa, queriam lutar. Mas o povo estava com medo. Chegaram a ameaçar de morte Josué e Caleb se eles continuassem insistindo naquela loucura onde já se viu enfrentar gigantes. Que maluquice é essa? E por causa da falta de fé daquele povo, Deus ele disse que aquela geração inteira de incrédulos, de gente que não creu na promessa do Senhor, Deus já havia dito que aquela terra era deles. Eles só deveriam guerrear. Pela incredulidade deles, Deus disse que aquela geração inteira não viveria para tomar posse da promessa de Deus. Mas Josué e Caleb, pela sua grande fé, entrariam na terra da promessa, viveriam o milagre do Senhor. Amém? Fé e perseverança, meus irmãos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deus iria esperar que toda aquela geração envelhecesse, tivesse filhos, morresse. Os filhos dessa geração entrariam na terra prometida, mas a geração incrédula não entraria. Porém, toda aquela geração morreria. Mas Josué e Caleb seriam poupados e viveriam a promessa do Senhor. Se eu recebesse uma promessa dessa de Deus, eu ia ficar feliz demais, sabe por quê? Porque era a certeza de que eu iria envelhecer, de que eu iria viver muito, de que eu iria viver bastante. Afinal de contas, toda aquela geração passaria, mas Josué e Caleb não passariam, tomariam posse da promessa. E aí, meus irmãos, cerca de 40 anos passaram, na verdade 45, mas vou arredondar para 40. Cerca de 40 anos passaram, não 40 dias, não 40 semanas, não 40 meses, mas são 40 anos.
ou melhor, cerca de 45 anos. Toda aquela geração incrédula havia morrido. Contudo, Josué e Calebe ainda estavam vivos. Eram idosos. Porém, a palavra de Deus nos diz que eles tinham vigor, eles tinham fé e eles tinham perseverança, porque eles eram campeões da perseverança para lutarem e tomarem posse das promessas de Deus. O tempo passou, mas Josué e Calebe perseveraram em crer nas promessas do Senhor, perseveraram em lutar por aquilo que Deus lhes prometeu. E diz a palavra que quando a guerra pela terra prometida começou, Josué e Calebe estavam no meio da moçada. Josué e Calebe idosos, com cerca de 85 anos. Quantos anos você tem? Vem cá, olha para mim. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos, meus irmãos, e essa semana, que dor na coluna, não é? Fiquei trabalhando aqui em escada, que dor nas pernas, coisa de velho, não é verdade? Quantos anos você tem? Você ainda tem cabelo? Quantos anos você tem? Você anda cansado? Será que você é novo, mas já tem aí muitos problemas que normalmente são problemas de idosos? Dor nas pernas, desânimo, cansaço. Josué e Calebe, meus irmãos, eram idosos, mas eles tinham vigor. E diz a palavra que eles lutavam com o mesmo vigor ou até mais vigor do que os jovens que estavam naquela batalha. E eles venceram aquela batalha. Eles foram campeões, não apenas campeões da guerra em si, mas campeões da perseverança. E acima de tudo, um grande exemplo para nós. E o que nós aprendemos então com a perseverança de Josué e Calebe? Rapidamente, a primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição de vida de Josué e Calebe é não deixar o tempo apagar a promessa de Deus para as nossas vidas. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Óbvio que você tem. É óbvio. Não permita que o tempo apague as promessas de Deus. O tempo é o instrumento que Deus usa para nos moldar. Eu quero dizer para você nessa noite que se as coisas ainda não aconteceram, é porque talvez ou não é ainda a vontade de Deus, o tempo de Deus, ou você ainda não está preparado para receber a promessa de Deus. Perceba que o povo só recebeu a promessa de Deus quando eles estavam prontos espiritualmente. Aquela geração incrédula não recebeu. O tempo ele traz maturidade. E eu quero dizer para você que quem não aprendeu com as lições de vida, né? Porque você e eu já quebramos a cara muito, não é? E esse quebrar a cara são experiências. E aqueles que não aprendem com as experiências da vida, com as experiências do tempo, com o tempo nós precisamos melhorar. Quem não consegue fazer isso nunca será um campeão. Nunca. O tempo, ele não produziu em Josué e Calebe amnésia, esquecimento. Muito pelo contrário. Eles não esqueceram as promessas de Deus. 45 anos passaram. O tempo, meus irmãos, ao contrário de trazer esquecimento a esses homens das promessas, o tempo amadureceu a promessa no coração desses homens. Quando a guerra ia começar, eles estavam ali vibrando com 85 anos de idade. Você já pensou você com 85 anos de idade na guerra? Eu não estou falando guerra de dar tiro nos outros, não. É guerra de espada, é muito pior. Mas eles estavam ali com vigor, com uma boa lembrança. Eu sei o que Deus prometeu para mim. Eu sei o que eu vi no Egito. Eu sei o que eu vi no deserto. Eu vi os milagres. Eu vi a proteção de Deus. Eu vi a promessa do Senhor. Eu vi a glória do Senhor em diversos momentos. E ele falou que toda aquela geração passaria e que nós entraríamos na terra da promessa. Então nós entraremos, vamos para a guerra. Essa é a visão de Josué e Calebe, meus irmãos. Eles não têm amnésia espiritual, mas eles têm a consciência e a lembrança
constante da promessa do Senhor. E a lembrança das promessas é que movia esses homens de Deus. E é por isso, meus irmãos, que depois de 40 anos, Caleb e Josué, eles se lembravam das promessas de Deus como se fosse hoje, como se fosse agora. E isso os levou a lutar. Os levou a perseverar. Amém? Segundo, a segunda lição de vida de Josué e Caleb: não deixe o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Amém? Não deixe o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Josué 14, versículos 10, 11, você pode ler depois. Caleb, com 85 anos de idade, ele disse para Josué: agora, presta atenção nisso daqui. Caleb está com 85 anos de idade. A guerra está para começar. Eles estão diante de Canaã. Ficaram 40 anos vagando no deserto. E aí Caleb vira para Josué e diz: agora eu estou igual nos dias de Moisés. Eu estou igual nos dias em que Moisés me enviou para espiar a terra, quando eu tinha 40 anos. Tal era a minha força antes, tal é agora. Você não acredita em mim, não? Josué 14, 10. Lê aí. Não permita, meus irmãos, que o tempo envelheça o seu espírito, a sua espiritualidade. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos servos de Deus estão envelhecendo na fé, estão envelhecendo na vida espiritual? Quantos estão reumáticos, estão caquéticos na fé, sendo ainda jovens, sendo ainda novos? Claro que existem idosos que são jovens na fé, mas existem também jovens na idade que são velhos na fé. Quantos servos de Deus novos que nem bem começaram na fé, não produziram nada para o reino ainda. Eu considero, meus irmãos, aos meus 35 anos, que eu ainda não produzi nada para Deus. Eu tenho muito mais para produzir para o Senhor. E quantos de nós que ainda praticamente não produziram nada para Deus, fizeram tão pouco para o Senhor e já se cansaram, já desejam aposentadoria. Será que nós aposentamos espiritualmente? Será que Deus tem nos chamado para aposentadoria espiritual? Eu creio que não. Creio que não. A palavra de hoje é um desafio para nós, para não permitirmos que o tempo envelheça e enfraqueça a nossa espiritualidade. Terceira lição de vida de Josué e Caleb: nunca perca força para guerrear. Aí em Josué, no capítulo 14, no versículo 11, fala sobre isso. Olha, meu irmão, minha irmã, quando um guerreiro ele para de guerrear, ele está se entregando ao inimigo, porque ele está na guerra, ele está num campo de batalha. Se ele para de guerrear, ele morre, ele está se entregando ao adversário. E eu quero dizer para você que a nossa guerra espiritual é uma guerra diária. Nós lutamos contra principados, contra potestades, contra um mundo invisível. E quando um crente ele perde a força de guerrear, ele morre no campo de batalha. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra pessoas. A nossa luta é, olha para mim, contra demônios. Isso é muito sério. Isso é muito pesado. Isso é muito importante. São espíritos desencarnados. E se em algum momento da sua vida você se converteu a Cristo, você já os irritou. E se você foi além, se você trabalhou para Deus, você pregou, você trabalhou na igreja, teve ministérios, você os afrontou no campo de batalha, quando você se declarar sem força para guerrear, eles vão destruir você. O servo de Deus, a serva de Deus, não pode se entregar espiritualmente. Não pode perder a força de guerreiro, de guerreira. Porque no dia que fizer isso, será morto no campo de batalha. No campo de batalha espiritual.
Caleb, meus irmãos, ele é enfático, ele é incisivo. Ele diz ainda aos 85 anos de idade, tenho força e garra para guerrear. Josué capítulo 14, versículo 11. E eu quero dizer para você nessa noite, nunca pare de lutar. Seja no campo espiritual, seja no campo das coisas dessa vida, né? Nós também temos as nossas guerras, carnais, né? Eu não sei se eu posso dizer materiais, não é bem isso que eu quero dizer. As nossas guerras terrenas e as nossas guerras espirituais. Nunca pare de guerrear, porque no momento que você perder sua força de guerreiro, você cairá, você sucumbirá. Quarto e último lugar. Quarta e última lição da vida de Caleb. Deus, ele te deu capacidade para entrar. Como assim, pastor? Para entrar? Está lá no versículo 11 de Josué 14. Caleb, ele diz a Josué aos 85 anos, tenho força tal como tinha aos 40 anos de idade para entrar na terra da promessa. Aos 40 anos ele entrou como um espião e ele queria entrar como um guerreiro. Só não entrou por causa do povo covarde. Só não entrou por causa da covardia do povo. Mas ele disse que aos 85 anos, agora ele estava pronto para entrar em Hebrom, entrar na terra prometida, para matar e matar os gigantes e tomar Hebrom por herança. Deus te deu capacidade para entrar. Amém? Deus te deu capacidade para tomar posse das promessas. Se Deus ele te dá promessas, ele te dá capacidade para tomar posse das promessas. Deus ele nunca vai fazer promessas para você e não vai te dar capacidade para tomar posse dessas promessas. Ele vai te dar força, vai te dar recursos, vai te dar aliados, vai mover o céu e a terra, vai fazer milagres que sejam. Alguns não entram, alguns não fazem nada, alguns não participam, alguns desanimam ou tentam desanimar aqueles que estão animados. Há até mesmo aqueles que querem empurrar para a guerra. E eu estou falando aqui das guerras do reino, né? Os neófitos, você sabe o que é um neófito? Se você é crente, você tem que saber. É um novo na fé, não é? Tem muito antigão na fé, tem muito crente aí de longa caminhada na fé, que acha que agora são os jovens, são os neófitos que devem levar o reino avante. O reino é de todos. A nossa responsabilidade não acaba nunca. Nós precisamos aprender com Paulo, que ele disse que nem na morte, ou melhor dizendo, Paulo disse que nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Caleb diz, Josué, estou com 85 anos de idade, mas como há 45 anos atrás, tenho forças para entrar. E eu vou com essa moçada aí. Vamos pegar as nossas espadas, porque eu tenho força para lutar e conquistar as promessas do Senhor. Quero dizer para você nessa noite não ficar de espectador na vida, né? Entra na guerra, faça parte da guerra, se mobilize, haja, tenha força para entrar de cabeça na busca por cada uma das promessas do Senhor para a sua vida. Amém? Concluindo, meus irmãos, nas coisas do reino, nas coisas espirituais, ou nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas, seus sonhos, seus desejos, suas metas. Eu quero dizer para você que seja no reino, ou seja aqui nessa terra, nos seus sonhos, você irá até onde a sua perseverança durar. Toda uma geração passou,
uma geração inteira que não entrou na terra prometida. Mas Josué e Caleb estavam ali, firmes, fortes, entrando na terra prometida por causa da sua perseverança. Você é, nas coisas desse mundo e nas coisas espirituais, do tamanho da sua perseverança. Amém? Vamos orar? Quero orar nesse momento por você, mas eu quero orar nesse momento também por aqueles que estão cansados. Quero orar por aqueles que estão desanimados. Quero orar pelos incrédulos. Quanta gente nessa situação, não é verdade? Cansado, desanimado, incrédulo. Lembre-se de Josué e Caleb, campeões da perseverança. Tenha uma fé perseverante. Persevere nas promessas do Senhor e você verá o extraordinário do Senhor. Você verá coisas que a sua cabeça não pode imaginar, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos colocado de pé. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos dê a força de Josué e Caleb, a perseverança de Josué e Caleb, seja nas coisas terrenas, seja nas coisas do reino, para que nós possamos alcançar as promessas do Senhor. Coloque em nós um espírito guerreiro, um espírito bravo, ó Pai, de santidade, fidelidade, aumenta a nossa fé. Josué e Caleb perseveraram por causa da sua grande fé. Aumenta a nossa fé. É o que nós te pedimos. Que sejamos também campeões da perseverança e venceremos qualquer adversidade, não para a glória nossa, mas pela honra e pela glória do nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então nós estamos encerrando mais uma semana aí que começa. Quero dar apenas uma palavra para você, como eu dei pela manhã. Se você já vacinou, né? Se você não é do grupo de risco, já passou aqueles 15 dias ali da segunda dose da vacina, participe dos cultos presenciais, participe da escola bíblica dominical presencial. Não troque, né, os cultos online, os cultos ao vivo pelos cultos presenciais. Às vezes as pessoas estão deixando de estar na casa do Senhor porque agora o culto está na internet. Olha, eu quero dizer para você que os cultos online, os cultos pela internet são uma ferramenta de Deus nesse tempo para aqueles que não podem estar na casa do Senhor. Mas não troque a congregação por isso, né? Não troque a congregação pela preguiça, pelo desânimo, pela vontade de ficar em casa, né? Seja honesto com você mesmo, seja honesto com a sua vida espiritual, faça uma análise. Será que já não é o momento de eu estar na casa do Senhor? Se eu posso estar no mercado, eu posso estar na rua, eu posso estar andando por aí, por que eu não estou na casa do Senhor? Não é? Agora, se você é do grupo de risco, se você não foi vacinado, continue pelo culto online. O culto online é uma ferramenta de Deus para você. Amém? Então, uma excelente semana a todos. Fica aí apenas uma orientação pastoral, porque eu tenho visto que nesse tempo, né, o frio chega, aí o pessoal começa a trocar o culto online pelo culto presencial. Não vai por esse caminho, não. A vida espiritual é uma coisa muito séria. Leve a vida espiritual com seriedade. Bom? Beijo no coração. Uma semana muito abençoada de paz e graça a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nasci pra vencer!
todas as promessas. Meus dias serão meus dias, meu futuro de vitórias. Ai, se for difícil, não tem problema. Maior é a minha vida em mim. Sabe por quê? Nasceu pra vencer. Sei tudo que Esquece. Deus vai te restituir muito mais. tempo de deserto acabou. Em teu nome vou buscar os teus dias. Olha a agenda de Deus pra você. Meu futuro de vitórias. Mais impossível que seja. O quê? É isso mesmo, maior é o que está em nós. Nasci pra vencer. Lá, povo de Deus, Nunca vencer. triunfar. Esse é o meu chamado. Eu nunca vencer. Pisar. Fala, sou a terra que a tua palavra Faz prosperar. Oh, aleluia. Meu chamado vou viver. Tempo de deserto acabou. Em teu nome vou buscar. Meus dias serão meus dias. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Mais impossível que seja. Quem maior é o que habita em mim. Comigo, nasci pra vencer. Se pra vencer. Tua terra com tua palavra faz prosperar. Eu não tô escutando, deixa eu ver. Quero ver lá no fundo do estádio. Aleluia! Se pra vencer, pisar, esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar, esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, pisar, sou a terra da tua palavra faz prosperar. Fala, eu sou a terra onde as promessas de Deus vão acontecer na minha vida. As promessas do Senhor da família, de cura, de alegria, de paz, de saúde, vão prosperar. Vamos lá! Assim, declara! É esse o teu chamado! É esse o teu destino em Jesus! Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer, em Jesus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer, em Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante
céu.